Olá, aqui é o professor Sérgio Pambuquian, do Laboratório de Geotecnologias Mackenzie. E o nosso assunto de hoje é sensoriamento remoto. Imagens matriciais, ou raster, são obtidas através de sensoriamento remoto. Basicamente, nós temos três formas de obter essas imagens raster. Através de aerofotogrametria, que são fotos aéreas obtidas através do sobrevoo da área, através de pequenos aviões ou drones ou qualquer outro veículo aéreo, através de radar e através de satélites artificiais. Os principais satélites artificiais que a gente tem no momento são o Landsat, o Cibers, e mais alguns outros. Alguns deles fornecem imagens de forma gratuita, por exemplo, o Landsat. A imagem do Landsat tem uma resolução baixa, é um pixel de 30 metros de resolução espacial. A do Cibers é um pouquinho melhor. E tem alguns satélites como o Spot, GeoEye, que fornecem imagens pagas. Você compra a imagem desses satélites e você consegue chegar numa resolução aí até um pixel de 30 centímetros mais ou menos. Abaixo disso você consegue imagens aéreas com pequenos aviões ou então com drones. Com um drone voando a cerca de 30 metros de altura, você consegue aí imagens com pixel de 1 centímetro, ou até abaixo disso. O sensoriamento remoto é uma técnica utilizada para você obter informações de objetos sem entrar em contato com esses objetos. Eles funcionam, esses sensores remotos, como se fossem máquinas fotográficas digitais. Inclusive a sua máquina digital, o seu celular, por exemplo, tem uma câmera que utiliza sensores remotos para obter uma foto. A transmissão desses dados ela é feita através de radiação eletromagnética. Essa radiação é em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, a cor azul ela tem um intervalo de comprimento de onda. A cor verde tem um outro intervalo e a cor vermelha tem um outro intervalo. Eu citei essas três cores porque esse intervalo que vai de 0,35 até 0,70 é a faixa de luz visível, é aquela que o olho humano consegue perceber. Acima do vermelho você tem a região do infravermelho e abaixo do azul você tem o ultravioleta. Esse gráfico aqui você consegue enxergar bem isso. Você tem uma pequena faixa de luz visível aqui no centro, onde você tem o que a gente chama de RGB. RGB é uma combinação de cores, o R significa red, que é o vermelho, está nessa região aqui. O G significa green, que é o verde, está nessa região mais central. E o B significa blue, é o azul, fica nessa região aqui, com comprimento de onda um pouquinho mais baixo. Então esse é o espectro visível de luz. Agora, o olho humano não consegue enxergar o ultravioleta, que está abaixo dessa faixa, raio-x, raios gama, e também o que está acima dessa faixa, que é o infravermelho, ondas de rádio, TV e assim por diante. Em alguns casos, principalmente a região do infravermelho, é bastante interessante, porque o infravermelho você consegue detectar informações sobre alterações de temperatura, por exemplo. Existe uma região do infravermelho, que é a região termal, que você consegue, por exemplo, numa foto aérea, detectar focos de queimada, alguma coisa desse tipo, ou incêndios. Então, enxergar além do espectro da luz visível é interessante, e os sensores remotos conseguem fazer isso. Todos os objetos que estão na superfície terrestre, vegetação, água, solo, etc., eles refletem e absorvem energia eletromagnética, essa radiação eletromagnética. Por exemplo, se você pegar uma caneta vermelha, por que você enxerga aquela caneta na cor vermelha? Porque ela reflete a radiação eletromagnética no comprimento de onda do vermelho e ela absorve no comprimento de onda do verde e do azul. Então você enxerga apenas aquela energia que é refletida, que é o vermelho.
Se você pegar o comportamento, né, a reflexão de um objeto em determinados comprimentos de onda, em vários comprimentos de onda, você consegue traçar o que a gente chama de assinatura espectral. Então aqui eu tenho o gráfico de algumas assinaturas espectrais de alguns objetos. Esse primeiro trecho aqui é a luz visível, vai até essa linha pontilhada. Depois eu tenho aqui um trecho de infravermelho próximo e depois um trecho de infravermelho médio. Aqui no eixo horizontal, né, eu tenho os comprimentos de onda e aqui no eixo vertical eu tenho a porcentagem de energia refletida. Vamos tomar como exemplo aqui a água limpa, que seria essa linha preta, né? Você vai ver ela aqui no comecinho do gráfico, olha, ela começa aqui em 10% mais ou menos e vai decaindo aqui dentro da região do visível e praticamente no infravermelho ela não reflete nada, ela é zerada, né? Então a partir do infravermelho próximo, aqui do comecinho dele, né, você não tem mais reflexão de energia nesses comprimentos de onda pela água. Normalmente a gente enxerga grandes corpos d'água na cor azul, porque a cor azul, que equivale a esse 0,4 aqui, essa região aqui, né, a água reflete em torno de 10% da energia. Aí o verde, né, que é mais central aqui nessa região, reflete um pouquinho menos e vai decaindo aqui até chegar no vermelho e no infravermelho. Os demais objetos, né, a planta, por exemplo, né, a vegetação, normalmente a gente enxerga as folhas verdes porque existe um pico aqui, ó, né, essa curva verde aqui, ó, ela tem um pico aqui mais ou menos no comprimento de onda do verde. Tá? Tem um decréscimo aqui em relação ao azul, na direção do azul, e também na direção do vermelho. Apesar do olho humano não conseguir enxergar, a vegetação ela reflete muita energia na faixa do infravermelho próximo. Chega a 40%, 45% aqui nesse intervalo, né? Então eu não consigo ver isso a olho nu, mas os sensores que podem ser colocados nos satélites, nos aviões, nos drones, né? Eles conseguem captar essa energia e eu consigo utilizar depois essas curvas, né, para poder fazer uma classificação do solo. Eu posso fazer um mapa, né, uma imagem com o uso e ocupação do solo, analisando, né, os pixels daquela imagem matricial e comparando com a assinatura espectral de diversos elementos. Por exemplo, se eu tiver um elemento no solo que tem um comportamento dessa linha meio amarelada, aqui, meio mostarda, né, eu sei que aquilo é um solo arenoso. Então, eu utilizo isso, vocês vão ver isso num próximo vídeo, né? Eu utilizo isso para poder fazer uma classificação dos elementos do solo. Eu falei um pouquinho agora há pouco sobre a resolução espacial, falei que o satélite Landsat tem uma resolução de 30 metros, né? Isso a gente chama de resolução espacial, tá? O tamanho do pixel, né? Uma resolução de 30 metros significa que cada pixel cobre uma área de 30 por 30 metros. Além disso, eu tenho uma resolução que a gente chama de resolução espectral. Está relacionada com o número de bandas do sensor. A nossa câmera que está no celular, por exemplo, a resolução espectral dela é 3. Ela tem apenas 3 bandas, 3 sensores, que é o RGB. Então, esses sensores captam a energia refletida nos comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul. Isso é registrado numa imagem em tons de cinza, não é uma imagem colorida. Normalmente, esses tons de cinza variam de 0 a 255, onde o 0 significa que não existe reflexão de energia naquele comprimento de onda, e o 255 seria a reflexão máxima. Então, voltando ao exemplo lá da caneta vermelha, né, eu teria, na região do vermelho, eu teria pixels com o valor 255 na banda do vermelho e valores próximos do 0 na banda do verde e do azul. Na hora que o software, né, que está no teu celular ou que está no teu computador, porque a tela do computador funciona do mesmo jeito, a sua televisão, né, digital também funciona do mesmo jeito. Quando o software que está dentro desses equipamentos, ele interpreta essas bandas, né, essas camadas do RGB, ele consegue fazer uma combinação de cores e te mostrar uma imagem colorida. Tá? Então, resolução espectral normalmente é 3,
que é o RGB, mas os satélites e algumas câmeras especiais colocadas em drones podem chegar aí a 8, 10, 12 bandas diferentes, né? Por exemplo, o Landsat 8, ele tem uma resolução espectral de 11. Então, além do RGB, ele tem mais 8 bandas, um total de 11 bandas, em vários comprimentos de onda. A resolução radiométrica tem a ver com a intensidade do fluxo, né, da captação do fluxo de energia eletromagnética. Isso quer dizer que é a sensibilidade do teu sensor, né, para diferenciar os vários tons de cinza numa imagem, por exemplo, de acordo com a energia refletida. E nós temos também, por último, uma resolução que a gente chama de temporal, que é o período de tempo que um satélite demora para visitar novamente uma mesma área. No caso do Landsat 8, esse período aí é de 16 dias. Ou seja, se ele estiver passando aí na sua região hoje, né, ele só vai voltar novamente daqui a 16 dias. Se você tiver um evento aí perto, né, um incêndio ou alguma coisa que você precise de uma imagem de satélite, e esse evento ocorra daqui a, sei lá, 3 dias, você não vai ter uma imagem do Landsat 8, porque ele só vai retornar daqui a 16 dias. A opção para você ter imagens desse evento, né, um incêndio, uma queimada, alguma coisa assim, é utilizar imagens de outros satélites que estejam passando naquela região, naquele momento, ou então fazer um voo com avião, com drone, né, para você obter essas informações. Aqui só para ilustrar a resolução espacial. Imagens gratuitas, você consegue aí numa resolução de 30 metros, 10 metros, como esse daqui, o Sentinel-2, né, um satélite interessante para você obter imagens gratuitas com resolução de 10 metros. Alguns satélites fornecem a imagem de 5 metros. E os melhores atualmente conseguem imagens aí na faixa de 60 centímetros até 30 centímetros, mas esses daqui já são imagens pagas. Aqui algumas aplicações de sensoriamento remoto, principalmente na agricultura, né, ele é bastante utilizado. Você consegue, com sensores remotos, por exemplo, detectar pragas, detectar deficiência de nutrientes no solo, né? Você consegue fazer todo o acompanhamento da cultura, né, da vegetação. Tá? Então, também a parte do infravermelho é interessante para você detectar queimadas. Então tem várias aplicações aqui, ó, detectar desmatamentos, né? Tá? Eu vou comentar um pouquinho aqui, só como exemplo, sobre os satélites da série Landsat. O Landsat está atualmente na versão 9, nós temos o Landsat 9. Acredito que ainda as imagens não estejam disponíveis, mas nós temos disponíveis aí imagens do Landsat 8, Landsat 7, 5, né? Eu coloquei aqui uma tabela com as bandas do Landsat 5 e 7, que são iguais, tá? Eles têm num total aí de 7 bandas. A banda azul, verde e vermelho, que é o RGB, né? Só que está invertido aqui, o R é a banda 3, o G é a banda 2 e o B é a banda 1. O comprimento de onda, né? Porque os sensores eles variam um pouquinho, né? de intervalo de comprimento de onda, né? O azul de um satélite pode não ser o mesmo azul do outro satélite, porque esse intervalo às vezes muda um pouquinho. Tá? E aqui as principais características. Por exemplo, o azul apresenta grande penetração em corpos d'água, né? Então tem aqui algumas informações sobre cada uma dessas bandas. Além das 3 bandas visíveis, né? Eu tenho uma banda 4, que é infravermelho próximo, uma banda 5, que é infravermelho médio, e uma banda 6, que é infravermelho termal, que a gente utiliza para fazer detecção de contrastes térmicos, né, mudanças de temperatura. Tá? E além disso, uma banda 7 com infravermelho próximo. Então são 7 bandas, todas elas registradas em tons de cinza, né, normalmente no intervalo de 0,55 para cada pixel. Tá? E um outro exemplo que eu deixei aqui é o do Landsat 8, que tem 11 bandas. As bandas do Landsat 8, as visíveis, né, são as bandas 2, 3 e 4. O RGB aqui seria uma combinação de bandas aí 4, 3, 2. Resolução de
30 metros. Por falar em combinação de bandas, né, eu falei que o olho humano só consegue enxergar a energia refletida no comprimento de onda do RGB. Como é que eu faço para enxergar, por exemplo, o infravermelho? Alguns softwares, como o QGIS, por exemplo, permitem que você exiba informações de infravermelho ou de qualquer outra banda não visível, né, de uma forma que o olho humano enxerga. Então você pode falar, olha, eu quero ver o comprimento de onda do infravermelho próximo, eu quero ver essa imagem como se fosse azul. Então ele pega aquela imagem cinza, né, aquela imagem em tons de cinza que representa o infravermelho e mostra para você em tons de azul. E aí o olho humano consegue enxergar isso. Tá? Então isso é o que a gente chama de combinação de bandas. Aqui eu tenho uma imagem com a combinação das bandas 1, 4 e 7 do Landsat 5. Voltando um pouquinho aqui na tabela, né? 1, 4 e 7 seria o azul, seria o infravermelho próximo e seria o infravermelho médio. A banda 1 representada pelo vermelho, na cor vermelha, a banda 4 representada na cor verde e a banda 7 representada na cor azul. Aí fica essa imagem aqui um pouco estranha, né? Tá? Ela é estranha, mas ela é bastante interessante porque ela consegue destacar as informações que estão na superfície. Por exemplo, corpos d'água ficam totalmente pretos. Né? Aqui eu tenho o lago, aqui, né? Aquele lago de Brasília. Aqui eu tenho também uma outra região preta aqui, que também é um corpo d'água. A parte que está meio rosinha são as construções, né? Tá? Então, dependendo da combinação de banda que você faz, você consegue destacar alguns elementos aí da superfície. Aqui tem uma tabela básica, né? Referente ao Landsat 8. Se você quiser uma cor natural, como se fosse uma fotografia realmente, você faz a combinação de bandas 4, 3, 2. Lembrando que o 4 é o vermelho, o 3 é o verde e o 2 é o azul. Então uma combinação 4, 3, 2 vai te dar uma cor natural. Se você quiser saber a saúde da vegetação, você está preocupada, né, com a saúde da vegetação, uma combinação boa do Landsat 8 é as bandas 5, 6 e 2. Você manda exibir a cor vermelha, né, você manda exibir a banda 5, na cor verde a banda 6 e na cor azul a banda 2. Então esse contraste aqui vai te realçar as áreas em que a vegetação está saudável e aquelas que ela está com alguma deficiência e está sofrendo por algum motivo, né? Então, combinação de bandas é uma coisa muito comum no sensoriamento remoto para você tirar proveito desses comprimentos de onda que não são visíveis a olho nu. Eu estou indicando aqui um dos sites onde você pode obter essas imagens, né, do Landsat, do Cibers e de outros satélites, que é o catálogo de imagens do INPE. E aqui algumas referências utilizadas nesse documento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima aula.